E como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente pode levar isso para dentro do negócio? Né? Como é que a gente pode romper essa fronteira no planejamento? E aqui a gente começa falando um pouquinho aqui do como fazer esse planejamento. Um ponto muito importante, né? Conhecer o negócio, conhecer a concorrência, saber a competitividade da sua loja, como é que está o seu preço na concorrência, como é que você se compara nesse sentido, quais são as boas práticas que o mercado do Brasil e do mundo estão utilizando dentro do seu negócio. Isso eu acho que é muito importante, porque você passa a ter uma situação de entendimento do cenário, visão das ameaças, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, das oportunidades, de como entender isso. A gente precisa conhecer a empresa. A partir desse momento, a gente vai entender o cenário de descobrir forças e limitações dessa empresa. Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? O que me limita hoje é o crescimento, como a gente comentou lá. Eu tenho um setor comercial que está com dificuldade de mix ou dificuldade de margem. O que está limitando? Então, a gente passa a entender esse ponto também. E aí, com essa visão de mercado, das forças, das fraquezas, das minhas limitações, eu vou construir um planejamento estratégico. Para quê? Para resolver exatamente as minhas fraquezas, as minhas limitações. Isso é muito importante, que todo planejamento precisa, obrigatoriamente, resolver ou buscar soluções das minhas fraquezas. E aí a gente vai construir esse planejamento a partir desse sentido. E aí, feito isso, e aí é o ponto que o varejista sabe fazer com clareza, né, e boa, é a execução. A gente precisa definir um plano, definir responsável, plano de ação em cada uma dessas estratégias criadas a partir desse planejamento estratégico, para que a gente consiga operacionalizar isso. Então, aqui são uma visão macro, a gente vai aprofundar aqui agora, do que a gente deve fazer para poder começar a construção de um planejamento estratégico. Uma coisa que você está falando aí, essa primeira parte, conhecer o negócio e a concorrência, eu vejo que o principal erro, né, se a gente pode falar, é um erro, e às vezes é um erro também, às vezes, da gente, né? Posicionamento. Porque a primeira coisa é o seguinte, você vai planejar para quê? Qual é o seu objetivo? Porque assim, como você quer se posicionar em relação aos demais concorrentes que estão no mercado, né? Então, eu vejo muito esse erro. Eu tenho um erro, primeiro, em identificar como você se coloca nesse conjunto, dentro do cenário, né? Como é que o pessoal militar fala, né? Da arena de guerra, sei lá como é que é o nome que eles falam. Mas é como você se posiciona ali e como você vai montar suas peças, né? Vai colocar suas peças, organizar suas peças para poder brigar nesse cenário. Porque antes de você partir para o planejamento, que você vai fazer o ataque, como é que você vai, né, defender, atacar, o que você tem, como você está? Ou seja, a primeira coisa é, que tipo de loja que você é? Que tipo de produto que você quer vender? Que tipo de cliente que você quer atender? Né? Então, a gente percebe que o primeiro erro está aí. Por exemplo, ele não tem noção muito correta de quem é o cliente que está na região dele. Ele não sabe muito bem o perfil do cliente que vai na loja dele. Ele às vezes vai muito por essa coisa de que você falou. Ele está dentro da loja, fica olhando um cliente entrar, um cliente sair, um cliente entrar. Às vezes acerta, às vezes erra. Você joga a moedinha. Se você não tem essa informação feita de maneira sistemática, né, você ainda tem um achismo. Você acha que é. Você acha? Exatamente. Né? Bom, mas aí, como é que a gente faz? Em Minas tem aquele negócio, de onde é que eu estou, para onde é que eu vou, né? Se eu não souber o ponto de partida, e a gente vai falar um pouquinho do posicionamento daqui a pouco, nesse sentido, com um pouquinho mais de clareza, transformar esse posicionamento em número, é uma metodologia de 10 dias. Se eu não souber isso, como é que eu vou construir o meu cenário futuro? O ponto de partida é fundamental para que a gente possa pensar aonde vai. Eu vou querer andar 600 quilômetros, eu vou de São Paulo para Belo Horizonte, ou vice-versa, mas de onde eu estou partindo? Então, acho que esse cenário de conhecer o posicionamento estratégico é fundamental. E aqui, a gente tem uma situação, só dividindo o planejamento em etapas, porque a gente faz o seguinte cenário aqui. Eu tenho que fazer essa imersão no negócio, como a gente falou, conhecer a empresa, definir as estratégias, implementações práticas, monitoramento.
E aí, o que você comentou no início, né? Isso, a questão do planejamento, ele não para. A gente começa pequeno, isso pode crescer com o passar do tempo, e eu volto na imersão do negócio de novo, eu me reconheço novamente, entendo as minhas fraquezas e fortalezas e faço todo o planejamento novamente. Hoje a gente pode fazer isso semestral, para começar pequeno, pode fazer isso anual, então tem várias formas de ser atualizado. E aqui, só pegando o gancho, o Raul escreveu aí nos comentários, a cultura organizacional não é um clichê, é real e gera um grande impacto na sinergia da empresa. Perfeito, Raul. A gente vê muito isso hoje, né? A questão, e no varejo, a cultura é do fazer. É importante, super importante, tanto é que a Rede Dias fala sempre isso, a gente é muito mão na massa aqui. A gente gosta de atuar com a mão na massa, pegando a mão do cliente, mostrando como. Mas a gente precisa também começar a introduzir algo mais estratégico nessa conversa. A gente precisa começar a mudar essa cultura do só fazer. A gente precisa pensar, né? Precisa entender as oportunidades e as ameaças que estão rondando o negócio que a gente vai falar daqui a pouco. Foi perfeita essa colocação aí. Então, feito isso, né, vamos entender um pouquinho na prática o que é essa imersão do negócio. Vamos pegar aqui, você comentou muito do posicionamento estratégico da empresa. Esse gráfico aqui é exatamente isso. Aqui a gente tem um posicionamento estratégico que é fundamental para o cliente. Serviços oferecidos, a gente tem aqui a seta vertical, e o preço cobrado na horizontal. Então, de um lado, nós temos aí um formato de loja vermelho, que são os atacarejos, que oferecem um menor serviço e um menor preço. E do outro lado, nós temos as lojas gourmet, que oferecem um maior serviço, um melhor serviço e, consequentemente, também um maior preço. Não tem mágica, né? Então, o serviço é mão de obra, é o fatiado, é o atendimento no balcão, é a perda que aumenta, você tem um FLV com mais variedade. Então, tudo isso eu preciso cobrar um preço maior para poder sustentar os meus diferenciais de atendimento, por exemplo. Então, aqui começa essa questão do posicionamento mercadológico, que nós estamos traduzindo a questão do posicionamento, da percepção do cliente para dados e fatos. E a gente usa muito isso no planejamento estratégico, que é exatamente o ponto de partida. E aí, ao me localizar aqui num gráfico como esse, eu, empresário do setor varejista, posso definir a minha estratégia e criar o meu planejamento sabendo se eu quero continuar ofertando um serviço menor, com um preço mais barato, e às vezes competir com o atacarejo, ou se eu vou subir meu nível de serviço e subir meu preço junto dentro de uma janela aceita pelo consumidor. Né? Por exemplo, se a gente pegar essa bola aqui, essa verdinha mais isolada aqui, a gente está vendo que ele tem um baixo nível de serviço e um preço alto. Isto é insustentável a longo prazo. Então, a gente precisa criar estratégias para que a gente possa se posicionar corretamente. E isso, numa imersão, existem técnicas e métodos para que a gente compreenda o posicionamento atual e, a partir daí, a gente possa pensar em crescer de uma maneira sustentável. Esse posicionamento que você comentou faz todo sentido, de entender onde estou e para onde vou. Aí, dentro da imersão, a gente tem aqui, por exemplo, nessa imersão, a gente precisa de indicadores. A gente precisa conhecer a empresa em profundidade. Aqui eu trouxe um indicador, mas são diversos indicadores que a gente participa do planejamento estratégico, não só pegando a venda até o lucro, mas dentro disso a gente tem diversos cenários que são relevantes. Aqui é a participação das ofertas na venda. O quanto que eu vendi que foi realizado em oferta. E olha que dado interessante aqui. A gente vinha, nesse caso aqui específico, crescendo a participação de oferta de um ano para o outro. Então, em fevereiro, ele saiu, comparado 2019 com 2020, esse supermercado ele saiu de 25% para 28%. Ou seja, aumentou as ofertas, provavelmente em função da maior concorrência, né? Eu tenho que vender mais barato, uma série de paradigmas que estão aí no mercado hoje, na cabeça do varejista. Com a entrada da pandemia, essa seta se inverteu. Mas não foi porque houve um trabalho interno de gestão de ofertas. Foi porque, automaticamente, esse varejista diminuiu aí os custos e começou a conseguir ter menos ofertas
na loja. Então, assim, houve um ganho, né? Tem muitos varejistas soltando rojão aí do resultado de 2020. Os nossos clientes aqui cresceram de 10% a 30% no resultado final. Teve gente que cresceu 30%, mas não foram todos que estão com um planejamento estratégico, uma visão clara do que está acontecendo, e estão obtendo esse ganho. Muito desse ganho está sendo de resultado de ações externas, de ações que estão sendo realizadas fora da loja. Então, a gente tem que ter cuidado aí nesse momento, por isso que é importante o planejamento também. Então, a imersão começa no posicionamento, vem para dados, a gente precisa de muitos dados para criar um planejamento, e aí a gente começa a entender como a empresa está se posicionando. Como é que essa empresa hoje, ela continua na imersão, a gente vai conhecer em detalhes as fraquezas, as ameaças, as forças e oportunidades dela. Então, pegando um gancho aqui para ficar claro para o empresário que está ouvindo a gente, eu trouxe aqui alguns exemplos fictícios para poder colocar em fraquezas, em ameaças, em forças e oportunidades. Aqui, eu só colocar que eu estou até mutando o telefone porque o céu está caindo aqui, né? Mas o que você está falando aí agora, porque se você mostrou aí já 2 ferramentas de gestão, né? Primeiro foi o gráfico anterior que você mostrou, que aquilo é uma ferramenta de gestão, onde você tem 2 eixos, né? Que se você puder voltar na apresentação anterior, mais uma. Então, você colocou um eixo que é o nível de serviço, né? No outro você colocou um eixo que é preço médio, né? O ticket médio, alguma coisa nessa linha, né? Valor médio, não sei. O preço cobrado, né? A competitividade entre as lojas. Tem uma construção por trás disso aí. Perfeito. Então, são 2 variáveis e o tamanho dessa bolinha que está aí é o faturamento daquela empresa específica dentro do mercado. Então, quer dizer, é uma forma muito fácil de você perceber, né, como os seus concorrentes estão se posicionando quando você define essas variáveis. Então, dentro do processo do planejamento, quando a gente fala essa coisa do posicionamento e tal, existem essas ferramentas. Essa é uma ferramenta de trabalho para poder chegar num determinado consenso em relação a como você está, né? Aí você avançou mais um pouco, você mostrou uma segunda ferramenta, né, que é uma ferramenta básica do processo de planejamento, que é o SWOT, que é essa análise de fraquezas, ameaças e tal, que você está aí mostrando nesse momento, né? Então, isso aqui é interessante mostrar para o pessoal, que tem, além da visão do que é o planejamento, que é você definir objetivos, metas e como você quer chegar naquele local lá, né? Você tem ferramentas para construir esse modelo de planejamento, que é o que é interessante que as pessoas tenham isso na mente. Sem esse conceito de ferramenta, não se faz planejamento. Não adianta você falar, vamos planejar, senta todo mundo na sala e começa, vou fazer assim. Isso não é planejamento. Planejamento é um processo científico de se fazer alguma coisa. Não é um processo só de bate-papo, de conversa. Ele é um processo científico, é isso? Perfeito. Essa imersão que a gente está conversando agora, ela é passos do planejamento, né? Porque eu não tenho que ter dados. Como eu vou planejar sem conhecer a empresa, sem saber os meus dados? Mas se eu não tiver a margem, a participação das ofertas, a ruptura da loja, dias de estoque e uma série de outras questões, por exemplo, a despesa com operação de loja, aí a gente pode crescer isso, não precisa ser no primeiro momento, mas custo logístico, custo administrativo do rateio. Então, a gente pode começar pequeno, mas pode ir aumentando isso de acordo com a maturidade da empresa, tá? Mas vamos falar um pouquinho nesse sentido. A gente precisa desses dados para poder entender o cenário atual. E aí, como a gente comentou lá no início, né, eu tenho que saber, por exemplo, qual setor que eu vou trabalhar para poder fazer disso a minha prioridade de atuação. É o comercial? É a despesa? Então, com clareza, né, com esses dados em mãos, a gente parte para um debate onde a gente vai construir aqui as fraquezas, as ameaças, as forças e oportunidades. Vamos pegar o gancho aqui, por exemplo. Vamos pegar uma empresa fictícia aqui de 4, 5 lojas que não tem atacarejo. Atacarejo para ela pode ser uma ameaça, ao mesmo tempo que pode ser uma oportunidade. Eu quero abrir um atacarejo, e a gente tem visto muitos varejistas no Brasil aí, redes médias abrindo atacarejo, e ainda precisam se entender melhor isso, né? Porque quando o varejista abre atacarejo, o jogo é outro, ele precisa saber que o nível de serviço é menor, a despesa, você tem uma ideia, a despesa do varejo supermercado, uma despesa boa hoje numa loja, abaixo de 20%, despesa total, tá?
esse cara vai rodar o supermercado com uma despesa abaixo de 20. Quando eu vou para uma loja de atacarejo, para ficar agressivo no preço, eu preciso trabalhar abaixo de 10% de despesa total. É totalmente diferente o jogo. Se eu quero ter um atacarejo agressivo no preço. A gente tem visto por aí muita gente no meio do caminho, 15%, 16%, 17% de despesa, achando que tem atacarejo. Se eu estou concorrendo com o supermercado, ele consegue ter um diferencial. Mas o dia que entra na cidade dele um atacarejo de verdade, com açaí, atacadão, Roldão, Martininas, entre outros, a pancada a gente tem visto que tem sido grande. Então, assim, é a estratégia do início ao fim. Eu quero ter um atacarejo raiz, eu preciso saber como eu vou montar isso. Quem pode me ajudar a construir esse cenário? Eu tenho a visão do todo. Então, a gente tem esse cenário aí. Então, oportunidades e ameaças, a expansão do atacarejo na minha região. Eu posso abrir, mas se alguém abrir primeiro, provavelmente eu vou ter que me preparar para isso. Eu vou aproveitar essa oportunidade que você está dando aí e vou mostrar para o pessoal aqui que a gente tem na Lume hoje essa visão aí, que é uma visão que a gente chama de metodologia, né? Que ela casa com a questão da necessidade de planejamento, tá certo? Então a gente divide nossos processos aí nesses grandes grupos, e esses grandes grupos são atendidos por funcionalidades específicas também do sistema, né? Então, o primeiro ponto que você falou, fazer o posicionamento da empresa, senão como é que você vai definir o que você vai fazer, parametrizações, inclusive, do próprio sistema, se você não posicionou, não é mesmo? E aí, a gente tem essa visão de que, uma vez posicionado, você tem capacidade de fazer a parte de sortimento, depois você vai fazer um margeamento em cima desse sortimento inicial que você vai montar em função do seu posicionamento, você vai organizar seus departamentos, né, de compra e tal, decidir como compra determinados produtos, né? Por exemplo, você vai falar, olha, esse cara aqui eu compro de atacado, esse aqui eu compro da indústria, olha, esse aqui eu compro, a loja pode pedir, isso aqui tem que ser feito pelo próprio departamento comercial, isso aqui pode ser automatizado. Enfim, toda essa estratégia, a parte de prevenção de perdas, né? Porque não adianta também você fazer todo esse trabalho e tudo está indo embora porque você tem, por exemplo, a gente sabe, né, que hoje 50% da perda que acontece na empresa é falha operacional, então tem o problema do furto, tem o problema da fraude, são problemas importantes, tem que ser tratados, né? Mas muito desse problema é problema de operação de treinamento. Então, um cara, por exemplo, como eu falei, não sabe fazer um PEPS, não sabe fazer um primeiro que começa, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. O cara pega uma caixa pesada e coloca numa caixa leve, estraga um produto dentro do depósito, né? Ou também o problema do estoque excessivo, não faz inventário, então tem produtos que estão lá no depósito, não estão na loja porque nem cabe, diminui o tamanho da área de exposição de venda dele da loja e os produtos de alta rentabilidade desaparecem no meio desse processo todo, e o cara está altamente estocado, mas a gôndola é o vendedor, e a gôndola não está conseguindo vender, né? Daí você vem para essa visão controladoria, que inclusive hoje, como você fala sempre, é uma visão, como é que se chama, controladoria 4.0? Exatamente. Controladoria 4.0 é a nossa visão em dias enquanto uma área de inteligência de gestão que tem a capacidade de absorver os números da empresa inteira e sustentar a operação. Vou pegar o caso do comercial, por exemplo. O comercial precisa de uma área de inteligência porque são poucas pessoas, um volume gigantesco de trabalho, e ele precisa receber um dado mais preparado, né, que pode vir da área de controladoria, ou uma área de inteligência de gestão, que é a Controladoria 4.0, que sustente o trabalho do comercial e facilite a operação do comercial, da mesma forma da operação de loja e do próprio financeiro com os indicadores. Então, a Controladoria 4.0 é uma metodologia que a gente vem implementando para poder levar a visão de inteligência de gestão a todas as áreas, a partir do guarda-chuva da Controladoria. Esse cenário de disputa. E aí você, pela Controladoria, você consegue fazer isso, inclusive, a nível de setores, né? Fazer o seu açougue, o seu departamento, como é que o setor está, despesa de setor. Então, assim, é uma escadinha, né? Que você vai construindo ao longo do tempo. E é o que você falou quando você fez a primeira apresentação, que você falou assim, olha, tem área de operações, eu tenho minha área de RH, tem área... Como é que cada coisa dessa está? Por quê? Se a empresa, algum desses quadradinhos que eu mostrei também, se a empresa não faz ou não tem, com certeza está capenga. Com certeza não está legal. E às vezes o que a gente pega, às vezes um utente um pouco menor, ele tem uma dificuldade de pessoas. Não tem gente na empresa no número suficiente. Mas aí é a visão de
implementar a ideia de Pareto, né? Que é aquela ideia do 20-80. Tá bom, cara, você não consegue fazer o 100%. Isso é normal. Ninguém, às vezes, consegue fazer 100%. Mas pô, o que você poderia fazer que dá um resultado financeiro muito bom? Que dá um resultado prático muito bom? Porque se você pegar cada uma dessas coisas que dão resultados muito bons e você focar nisso, você vai ter um excelente resultado no final. Agora, se você perder tempo com coisas de perfumaria, que, né, quando eu falo perfumaria, aquelas coisas assim, pode ser até bonitinho, pode ser até legal, mas não dão resultados práticos, né? Você já não tem equipe, já não tem gente, obviamente vai se perder. Aí a importância, às vezes, ter uma orientação técnica, né, especializada, para o cara poder até saber identificar isso, porque às vezes ele mesmo tem dificuldade de identificar isso daí, né? E por último, a questão do planejamento, que aí estamos falando uma coisa bem prática, de planejamento de vendas, planejamento de compras e tal, que não faz muito sentido você planejar venda e planejar compras se você não está organizado, né? Então, cara, eu quero fazer o planejamento de compras, você faz gestão de estoque? Não. Como é que você quer fazer uma gestão de compras? Você não tem controle de estoque, você não tem visão de CMV, você não tem visão de nada, você não controla, né? Então, esses são problemas que precisam ser superados, né? Porque é o que você falou, os grandes grupos empresariais que já passaram por essas fases, estão num outro momento, né? Eles vêm com uma pressão muito forte. E aí, para você competir com esse pessoal, você tem que ser ágil e, ao mesmo tempo, tem que ser muito organizado, muito preparado, né? Aproveitar que você é menor, né? Para fazer isso daí. Tem essa questão da maturidade, né? A gente pode começar pequeno e vai evoluindo e aprofundando o planejamento com o passar do tempo. Então, aqui a gente tem a matriz SWOT, que é uma forma de a gente fazer uma imersão e a preparação do planejamento. E aí a gente tem que analisar, por exemplo, ainda aqui, ameaças e oportunidades, né? Pegando o nosso setor, vamos considerar que o supermercado está aqui no meio, né? Olha o tanto de coisa que estão permeando o nosso mundo hoje, né? A indústria que ainda está longe, mas está fazendo movimentos que a gente tem que ficar de olho, né? Chegando mais perto do consumidor final. Loja Express, que estão crescendo aí, a gente está vendo aqui em Campinas, por exemplo, a Oxo vai abrir 500 lojas, segurou um pouquinho, mas agora começaram a primeira, então com muita grana para abrir loja. Ameaças dos super apps, né? Tem aí o iFood, Rappi, entre outros, e os próprios atacarejos, né? Porte nacional, que estão incomodando muito esse cenário. Mas, por outro lado, a gente tem muitas oportunidades, né, Lina? Rentabilizar com price, que você comentou, né? A gente pode olhar, a partir do posicionamento, eu posso olhar para o meu sortimento, conhecendo as minhas categorias, destino, categoria de volume, assim a gente vai entendendo esse cenário, e a gente tem como equalizar esse preço para que a gente possa rentabilizar, otimizando os preços, criando uma estrutura na empresa para isso. Fazer o básico bem feito na operação. Hoje tem muita empresa hoje que, como eu comentei nisso, buscou o e-commerce, mas na hora que olha para a loja tem deficiência. A gente poderia estar operando mais corretamente, mais transparente na loja, com mais fluidez para atender o consumidor final. Que a gente está comentando aqui da experiência de compra do shopping. Faz todo sentido a gente tratar o cliente na loja é o rei. A gente precisa conseguir entregar para ele uma boa experiência de compra. Olhar aí para uma gestão de fornecedores. Então, assim, tem muitas oportunidades no varejo e a gente pode pensar cada uma delas e atuar em projetos específicos para que isso rentabilize o negócio. Então, aqui são cenários também que fazem parte do planejamento. A gente olhar para esse contexto, algo que está mais longe, a gente só deixa ali no radar e nos precisa se preocupar no primeiro momento. Mas, por exemplo, Loja Express, Atacarejo, estão aí incomodando muitos varejistas hoje. Então, olhado tudo isso, vamos partir aqui do planejamento em função até do nosso tempo, olhado tudo isso, uma outra metodologia como a SWOT é o BSC, né, Balance Scorecard, que é o novo planejamento estratégico. Então, vamos falar rapidamente aqui da teoria, né? Eu tenho uma visão financeira, que é o ponto mais alto, ao qual eu quero atingir. Para atingir essa visão financeira, eu preciso levar os meus clientes a me enxergar de uma maneira diferente ou melhorar essa visão do cliente perante o meu negócio. Para que eu tenha uma visão do cliente evoluída, eu preciso melhorar alguns processos internos para que esse cliente fique sustentável na minha loja e melhore a experiência de compra. E, em seguida, eu preciso de aprendizados ou recursos para poder fazer com que aconteça os processos internos a contento.
saindo do financeiro, passando pelo cliente, a melhoria de processos até chegar nos meus aprendizados. Isso é um pouco do que a gente constrói no planejamento estratégico. Nós estamos resumindo aqui, Rodrigo, uma semana de conversa que a gente faz nos clientes em 1 hora. Depois a gente pode continuar esse bate-papo, se for o caso, né? Acho que a gente está acelerando aqui em função do tempo, mas tem muito conhecimento nesse sentido. Seu microfone de novo, Rodrigo. Velho é fogo, velho não tem jeito. Mas olha só, a ideia não é a gente realmente acabar com todo o tema, que é impossível. Planejamento estratégico é um assunto maravilhoso. Tem trocentas... Esses dias eu até comprei um livro novo de técnicas de planejamento, né? Mais de 200 ferramentas diferentes de visão de gestão, planejamento, etc. Então, assim, é um mundo, é vasto esse processo. Agora, existem coisas que são básicas de se fazer, né? E você mostrou hoje 3 coisas que são básicas. A primeira delas é você identificar seu posicionamento, né? É uma ferramenta, você mostrou ali uma maneira de se fazer uma identificação de posicionamento. Segundo, você mostrou um SWOT, as fraquezas, a análise. Você tem que olhar para você mesmo, igual você vai num psiquiatra, psicólogo, e fala, bicho, como eu sou? Né? A gente não faz isso, a gente não faz emprego, vai lá para saber como é que você é, sua característica, etc. O análise SWOT é a autoanálise da empresa. É como a gente sentasse no divã e falar, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu estou, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu posso melhorar, né? Então, assim, fazer esse trabalho. E agora você está mostrando o que eu chamo assim, que é a cerejinha do processo do planejamento, que é criar um mapa estratégico, né? Que é você segmentar o seu planejamento nessas 4 visões, que é a visão financeira, a visão a nível do cliente, né? Os processos internos que precisam ser trabalhados, implementados para você poder trabalhar essa visão financeira, a visão do cliente e do aprendizado ou dos recursos, né? É o que a gente fala. Eu sou sócio, imagina, nós dois somos sócios da empresa, né? Eu chego para você, não, porque a gente tinha que ganhar 200 mil. Aí você fala, mas Rodrigo, como é que a gente vai ganhar 200 mil, cara? Não tem como a gente ganhar 200 mil, a gente tem que fazer mais isso, tem que fazer mais isso. É isso, galera. É sentar e falar, bom, você quer ganhar 200 mil? Beleza. Para ganhar 200 mil, nós temos que fazer mais isso, nós vamos ter que pegar o cliente e fazer assim, assim, assado. Vou deixar você falar mais um pouquinho, porque eu sei que você tem esse negócio preparado. Mas, 3 ferramentinhas, 3 questões básicas que já dão um outro rumo para a sua empresa, né? Que já permite a você sair de um estágio e começar a se desenvolver. Com certeza. Eu acho que a partir desse cenário, né, da imersão, conhecer a empresa é fundamental. É o ponto de partida, né, Guilherme? Qual que é o meu ponto de partida e para onde que eu vou a partir dali? Mas pegando o gancho para a gente não ficar aqui, eu até troquei de tela e entrei para o software que a gente utiliza no planejamento para poder ficar mais claro aqui, a gente poder ser dinâmico aqui. Quem sabe faz ao vivo, legal? Trocamos aqui, saímos do PowerPoint e entramos aqui no Simple Mind. Olha só, a gente tem essas 4 visões aqui e vamos começar do financeiro e vamos levar para a prática, que eu acho que o varejista gosta muito de ação e prática e aqui na Redis também da mesma forma. Vamos abrir esse mundo aqui. Eu quero melhorar os resultados da empresa, eu preciso reduzir despesa, então eu vou criar um comitê de despesa. Eu quero aumentar a receita, eu tenho que criar um plano de expansão. Eu quero aumentar a margem de contribuição, eu tenho que trabalhar um ajuste e uma gestão de ofertas. Aí eu peguei um ponto específico aqui, que é esse da ofertas, para a gente cuidar a sequência, e eu tenho que manter a percepção de preço do meu consumidor. Então, eu quero trabalhar as minhas ofertas para não agredir a margem, para que elas não diminuam a margem, mas, ao mesmo tempo, eu sei da concorrência. Então, aí a gente precisa manter a percepção de preço do consumidor. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Quais são os processos internos que vão sustentar aumento da margem, manter a percepção do cliente? Eu vou passar a fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou monitorar as ofertas e a margem. Eu vou apresentar esses resultados com uma frequência semanal, quinzenal, mensal, para quem eu vou apresentar esses resultados. Então, eu vou construindo tudo isso que se interliga de uma maneira prática e a gente consegue, a partir dessa visão, começar a controlar a participação das ofertas nas vendas, para não acontecer aquilo que eu mostrei no exemplo lá, que é aumentar as ofertas, achando que aumentando as ofertas eu vou conseguir ser mais competitivo. Existem diversas outras maneiras de eu ser mais competitivo. E quais são os aprendizados, os recursos que a gente precisa para isso? Por exemplo, eu preciso de aprender a fazer um posicionamento mercadológico, para entender o meu posicionamento atual, qual é a minha estratégia, desenhá-la. Eu preciso materializar, né, transformar em números a percepção de cliente. Qual que é a percepção real do cliente? O cliente aqui é bem tratado ou mal tratado, mas
e eu preciso traduzir isso em números para entender aonde eu estou. E, em alguns casos, por exemplo, gestão por indicadores, eu preciso aprender a fazer isso. Isso transforma aqui em um planejamento. E aqui, obviamente, a gente está reduzindo aqui, né, mas são diversas outras caixas que a gente pode colocar no cenário. Se a gente começar a falar das perdas, eu quero diminuir as perdas, eu vou realizar o meu processo de operação, eu vou implementar uma ferramenta que vai monitorar a operação de loja e, a partir de conhecer a operação da loja, né, se o repositor está recebendo corretamente, se está expondo corretamente, se a loja está limpa. Então, aqui no HR Dias, nós temos uma ferramenta que faz esse monitoramento da operação de loja. Isso é gerado lá para diretorias visuais, para o supervisor, e ele consegue, em uma única tela, entender o que está acontecendo na loja. Então, isso faz parte do planejamento, ter os indicadores, como a gente comentou. Até fazer um break aqui para falar sobre isso aí para os nossos clientes que estão assistindo. Legal. Que hoje nós temos já com vocês, né, uma integração com o Golizer, não é isso? O Golizer é uma ferramenta de Business Intelligence. Né? Hoje a gente já fez as integrações hoje com o Golizer para a parte toda de análise DRE, que é análise de custeio, etc. Né? E agora a gente está partindo para todo o processo de integração também das ferramentas de Business Intelligence. Né? E dentro dessa ferramenta de Business Intelligence você tem um negócio fantástico lá, que é essa possibilidade de medir desempenho de processos. Isso. Então, à medida que o nosso sistema vai alimentando o sistema de vocês com as determinadas com informações específicas de volume, né, de problemas, você vai construindo os indicadores de análise, né, de desempenho. Então, por exemplo, a gente consegue analisar o desempenho de um fornecedor, né? Se aquele cara realmente ele é um bom fornecedor ou ele não é um bom fornecedor, porque às vezes são coisas que ficam por baixo que ninguém nem enxerga, né? Às vezes as pessoas ficam muito no nível assim só de pontualidade, não pegam determinadas questões a mais que tem, né? Não conseguem analisar como um todo. Questão de estocagem, questão de desvios, etc., que existem também, né? Acho fantástico. Exato. Essa ferramenta que vocês têm aí. A gente conseguiu unificar, né, os dados transacionais do ERP com uma simplificação e geração de relatórios muito grande, com os dados operacionais dessa revisão de operação de loja. Então, o que a gente chama aqui hoje de causa e efeito. A margem diminuiu, a quebra aumentou. A quebra aumentou, agora vamos ver por que a quebra aumentou. Qual foi o processo que deixou de ser realizado que impactou na quebra? Então, a gente consegue fazer um drill down, né, abrir essas camadas para chegar até o ponto. Olha, aumentou porque o processo de recebimento estava em desconformidade com o combinado. Olha a nota dele aqui na loja tal. Então, isso gerou uma segurança e uma transparência operacional muito grande para os nossos clientes, porque eles conseguem enxergar com facilidade esse processo todo. Eu estou preocupado com o tempo, hein? Vamos aqui a questão do BSC, a gente vai nesse sentido. E aqui a gente tem também, voltando aqui a gente tinha feito essa apresentação. Desculpa, eu estava multado aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que assim, é importante a gente finalizar o que a gente está falando e até o final, por mais que leve um pouquinho mais de tempo, porque o assunto é muito bacana. Uma coisa interessante aí, né, que a gente estava comentando, é uma coisa chamada inovação pelas parcerias. Né? Antigamente, as empresas elas queriam fazer tudo sozinho. Né? Tem ainda algumas aí que acham que estão para fazer tudo sozinho. Ninguém faz tudo sozinho, todos precisam de parceiros para fazer as coisas andar. Né, logística, etc. E tal. E a gente está conseguindo hoje, né, no ano de 2019, 2020, a gente teve uma evolução muito grande de soluções, mudando essa estratégia nossa, que é uma estratégia de quê? De trazer parceiros como vocês, que têm know-how, que têm inteligência, né, para que, junto com vocês, a gente possa evoluir o nosso produto, porque quando você vai para dentro de um cliente nosso, você também está analisando as ferramentas de software que esse cliente está utilizando e vendo as deficiências que a ferramenta eventualmente tenha, né, que precisa melhorar. E a gente, como ferramenta, nós temos que estar aberto, né, principalmente quando entra alguém que tem know-how, que uma coisa é chegar um curioso e falar, não, faz isso aqui, que aí, foda, né? Mas quando chega alguém que tem know-how e fala para você, olha, você faz assim, tal, que isso vai dar um desempenho para o cliente maravilhoso. Então, essas parcerias que a gente desenvolve com empresas que tem know-how, que tem inteligência, tem tudo mais, para nós é uma delícia. Né? E muitos desses processos a gente nem cobra mais integração, nem nada. Por quê? Porque não faz sentido se a gente está ganhando valor com essas coisas. Né? Então, inovação pelas parcerias. Isso é um modelo de negócio que para nós hoje está dentro do nosso DNA. Faz todo sentido. Né? Por exemplo, ele comentou mais cedo hoje a questão
nos supermercados e em condomínios, né? A gente viu recentemente uma startup sendo adquirida, ou uma participação societária, de um varejista que agrega valor àquele negócio, né? Com um mix mais adequado, com uma situação de conhecimento do negócio varejo e ter uma startup de tecnologia, esses dois juntos conseguem andar mais fortemente, né? Ou mesmo a R. Dias e a Lume, nesse cenário que você está comentando, né? O nosso Business Analytics, que tem aí 3, 4 anos de desenvolvimento dentro de casa, é uma solução que leva o cliente a ter liberdade de diversas fontes de dados para poder construir e cruzar os dados que ele quiser. Então, é difícil de uma pessoa desenvolver tudo, né? A gente precisa também ter esses braços que possam agregar valor ao negócio e sempre atender ao cliente final, né? Que nossa visão aqui, acho que da Lume também é um valor da empresa, né? Ter o foco no cliente e conseguir fazer as entregas em que sejam parcerias que dão valor ao negócio do cliente, né? Acho que isso é importante. E aqui é um ponto, estava falando aqui, como é que a gente pode expandir a questão das fronteiras da eficiência? A gente tem a metodologia do posicionamento, tem outras metodologias da Dias, a gente criou uma agora recentemente, falando em fronteiras da eficiência, que tem tudo a ver com o planejamento e saber aonde eu estou. Aqui a gente tem um cenário, a fronteira número 1 é a fronteira do básico bem feito, vamos dizer assim, né, onde tem ali a média dos varejistas. Eu estou na média, eu estou na fronteira 1. E à medida que eu vou evoluindo, vou me planejando, eu aumento as minhas habilidades, eu vou para a fronteira 2. Então, eu vou evoluindo, eu tenho os novos conhecimentos, novas capacidades, eu vou para a fronteira 3. E aí eu consigo fazer uma situação que aqui é gestão por processos. Eu consigo ir para a fronteira 4, onde, por exemplo, o comprador é o dono da venda. E ele tem interligação com toda a cadeia, mas ele é o responsável do resultado lá do negócio. Então, aí isso vai evoluindo, a maturidade da empresa vai aumentando e chega em um determinado momento que eu começo a fugir da curva. Isso é muito interessante, tem um caso claro aqui. A gente pegar o Amazon Go, há 2 anos atrás, ele rompeu a fronteira. Hoje, ele já está sendo copiado, já é uma nova fronteira. Alguém tem que lançar algo mais novo e vai expandir essa fronteira novamente. Então, a fronteira é um negócio que se movimenta. Então, a gente precisa estar acompanhando. Se eu não acompanhar isso, eu vou ficando cada vez mais para trás. E quando eu acordar, pode ser tarde demais. Então, a gente precisa evoluir a empresa e começar a dar os passos nesse sentido. Então, como é que a gente pode exemplificar isso de uma maneira mais clara? Eu vou pegar aqui o comercial, por exemplo. Eu tenho a fronteira 1. Eu tenho aqui a precificação baseada no custo e na concorrência. É o que a gente encontra hoje aí na maioria das lojas que a gente implementa um projeto novo, quando a gente chega lá. O cara precifica pela entrada de nota fiscal e a curva A, em alguns casos, ele precifica pela concorrência. Ele vai lá e faz uma pesquisa de preço de 100, 200 itens, que é uma quantidade insuficiente. Mas vamos lá. Então, ele só precifica quando o produto chega e precifica pela concorrência alguns produtos. Se eu precificar só pela nota fiscal, eu posso estar perdendo algo, eu posso estar deixando aquele produto parado lá que eu compro menos, mas eu tenho oportunidade de ganho maior nele em determinados momentos. Aí eu preciso olhar para isso e começar a fazer o seguinte, eu preciso precificar por curva, clusterizado, olhar isso já por loja. A cada região eu posso ter um preço diferente, cada curva eu posso ter um preço diferente, eu começo a olhar para essas curvas de maneira mais clara. Isso faz parte de um planejamento de evolução do price. Como é que eu vou evoluir o price em determinados momentos? E aí eu vou dar mais um passo. Poxa, depois que eu fiz por curva, que já foi aumento da minha maturidade, eu preciso agora precificar pelo baseado no meu posicionamento mercadológico. Eu já estou entendendo que em determinadas áreas, cada categorias vão trabalhar de uma forma. Eu já conheço os meus concorrentes, sei a competitividade de cada um deles e entendo que eu não preciso acompanhar todos os movimentos dele. Eu já tenho o meu posicionamento, eu tenho a minha estratégia, o meu planejamento de price. E depois disso, eu posso automatizar esse processo todo. Então, coloco aí ferramentas, né, que vão dar automatização nesse processo todo, vou definir competitividade, vou definir a margem por categoria, e isso vai ser gerido de uma forma mais automática. E aí eu posso depois colocar a inteligência artificial e expandir essa fronteira. Mas tudo começa pegando o gancho do planejamento, baseado no custo,
clusterizado, eu vou evoluindo isso. Eu posso começar mais simples, da mesma forma, o planejamento para implantar um price, e até no final com mais profundidade, mas o planejamento começa da mesma forma. Essa que é a nossa visão aqui do planejamento. A gente passou pelas ferramentas, mas como é que eu levo isso em novos patamares para o varejo? Dando um passo de cada vez, ultrapassando uma fronteira de cada vez e me preparando para subir esses degraus. Né? Isso acho que é uma situação bem relevante aí no caso. Eu estou olhando aqui, essa visão da fronteira ela é fantástica, porque realmente você vai subindo, você define uma meta pequena, aí você passa por ela, define outra meta um pouquinho maior e vai superando, né? Vai superando os obstáculos, vai superando essas coisas até você chegar num momento onde você está à frente da galera, né? Porque você vai se desenvolvendo, chega no determinado momento que você começou a criar seu próprio know-how de certas coisas. Realmente ali você começa a ser o cara que puxa a galera e não é mais o cara que vai atrás da galera, né? Porque hoje a maioria nós estamos tudo atrás, né? O pessoal corre atrás. Não, a gente tem que ir a maioria está na média, está na fronteira atual ali, a maioria, com certeza. Qual que você achou que foi? Essa da atual, né? A vermelhinha, exatamente, a primeira. Uma outra coisa também é o seguinte, o pessoal fica muito na dependência de uma evolução só por evoluções tecnológicas. Não, porque vai fazer isso, aí eu vou ter mais clientes. Quando, na verdade, a tecnologia é só ferramenta também para todas essas coisas. Né? É igual você falou, não, eu vou meter um e-commerce aqui que eu vou faturar. Não vai não, chefe. Se você não tiver logística, não tiver organização, não tiver arrumação para mandar mercadoria, não tiver um entregador que vai entregar direitinho no horário que combinou, não adianta você ter tecnologia. Não adianta. Né? Tecnologia é importantíssima, porque ela é a base para você fazer. Mas é todo um conjunto para fazer. E aí isso é uma coisa que às vezes pega muito. Às vezes querem ter todas as tecnologias, eu vejo todo mundo, não, tecnologia tal, mas a coisa mais básica, essa ainda não está sendo feita, né? Então, você pega, por exemplo, uma coisa como, igual eu falei, um inventário. Ainda não faz inventário. Não, vou para o e-commerce. Viu? Você vai para o e-commerce, vai faltar mercadoria, porque você não tem controle de estoque, vai faltar mercadoria. E aí, quando faltar mercadoria, isso vai refletir num cliente falando, pô, teu e-commerce é uma porcaria, eu peço de 10 produtos que eu peço, tem ruptura em 3, né? Então, é o que você falou aí, são fronteiras, você tem que ir traçando caminhos e seguir.